Fala galera, o tema hoje é Elias fugindo de Jezebel. O profeta ele pode transmitir uma mensagem através de uma palavra ou através do ato profético. E por diversas vezes na Bíblia você vai ver algumas situações de que não está falando justamente do profeta, mas está revelando alguma coisa além. Ou seja, na verdade há uma mensagem por trás disso. Eu vou ler o livro de Isaías 20, capítulo 2. Nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: Tire o pano de saco do corpo e a sandália dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: Assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos como sinal de advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços prisioneiros egípcios e exilados etíopes, jovens velhos, com as náguas descobertas. Então o que acontece? Na maioria das vezes existe essa coisa, onde Deus ele está usando o profeta para, através do ato do profeta, ele mostrar alguma coisa maior. Nesse caso ele está mostrando Isaías que ele vai passar 3 anos nu, mas aqui ele está falando de uma nudez espiritual. Então o profeta ele precisou fazer aquilo para que de repente ele transmitisse essa mensagem. O que acontece? A passagem de Elias, a maioria das pessoas elas conseguem enxergar que Elias ele foi um homem extremamente determinado e de repente quando chega diante de Jezebel, parece que esse homem ele ficou um pouco covarde. Só que Elias, na verdade, ele está representando a igreja de Cristo. E esse mesmo ato vai acontecer com a igreja. Só você ler o livro de Apocalipse, onde a Bíblia ela fala que a igreja ou a mulher foi perseguida e ela vai fugir para o deserto. No caso, Elias está numa caverna, que dá a mesma coisa. Então ele vai para a caverna e ele se mantém lá durante um tempo. O que acontece? Qual é a história dessa Jezebel? Jezebel, na verdade, ela representa uma falsa profetisa que está aliada a Acabe, que é um político, ou seja, poder político casado com poder religioso. Não te lembra alguma coisa? É só você voltar para o tempo de Jesus e você vai perceber que existia o poder religioso que perseguia Jesus, mas eles não tinham poder de matar Jesus. O que ele faz? Eles vão lá, eles vão criar uma situação onde alguém vai dar um falso testemunho e dizer que Cristo ele blasfemou contra o templo, coisa assim, e aí eles vão levar essa informação até o poder político. E a partir dali eles pegam e matam Jesus, e ali eles vão começar a perseguir a igreja de Cristo. Então, poder político e poder religioso. A Jezebel ela representa esse poder religioso. Foi ela que estava perseguindo. Volta lá e você vai ver que no livro a partir do livro de Atos dos Apóstolos, quem está perseguindo duramente a igreja não é o poder político. O poder político, a partir dali, daquela situação, elas vão ganhar força, e quem vai perseguir duramente a igreja é o poder religioso, ou seja, a Jezebel. E aí você pode pensar que o Elias estava fugindo da Jezebel. Elias, na verdade, representa a nossa igreja, que estaria fugindo do poder religioso, que estava sendo implacável e queria matar. Ele vai para o deserto justamente para que de repente ele fosse alimentado durante o tempo. Aí se você estudar a história, você vai perceber que primeiro o poder, o Elias, ele vai ser primeiro alimentado com corvo que está levando o alimento. Só que qual que é o alimento? O corvo está levando carne. A igreja de Cristo não pode comer carne, não deve, porque ela tem que se alimentar de coisa espiritual. E aí de repente o corvo está levando a carne, ou seja, representa o tempo onde a igreja ela estaria recebendo um alimento não muito bom. Mas ele está lá no deserto, ou seja, deserto é lugar de pensamento. Caverna, deserto é a mesma coisa, é lugar de pensamento. De repente ele está lá, está recebendo aquela coisa e ela está criando, na verdade, um conceito. E depois você vai perceber que quem vai levar o alimento agora já não é mais o corvo. Quem vai levar agora é o anjo, e o anjo não leva carne, ele leva pão, porque pão é o alimento do povo espiritual. Valeu? Então Elias ele não fugiu porque de repente ele era
covarde, ele estava representando, na verdade, uma profecia que deveria se cumprir no tempo de Jesus, e essa profecia se cumpriu. A igreja ela foi perseguida, alguns irmãos, só para se ter ideia, algumas pessoas às vezes eram jogadas na arena com leões imensos, e além disso algumas outras pessoas eles eram colocados nos postes e eles lançavam sobre essas pessoas uma coisa chamada betume e lançava fogo. Era verdadeiras tochas humanas e coisas assim desse tipo. Então eram coisas terríveis que acontecia com o povo, e por isso é que a igreja ela precisou fugir durante um tempo para que de repente ela tivesse um conhecimento. Mas agora a igreja está voltando com toda a força e vai levantar muita gente cheia do Espírito Santo nos 4 cantos da terra. Pode acreditar. Valeu, forte abraço e até a próxima. Fica com Deus.